Hoje a gente vai falar sobre estrutura familiar. E eu não quero que você saia daqui antes de acabar o vídeo, porque é importante que você saiba se você tem uma criança em casa, tá? Se você tem filhos pequenos aí ainda, que dependem de você, da sua educação, se você está preocupado com essa educação. Então fica aqui, acompanha, depois faça aí uma análise, pense um pouquinho sobre o que eu vou te falar agora. Vamos falar sobre a estrutura. E a gente sabe que nesses últimos anos, essas últimas décadas aí, a família, né, passou por umas estruturas significativas aí, umas mudanças na estrutura familiar. E o que são essas mudanças? Antes dessas mudanças, a família era uma família tradicional. O que é uma família tradicional, Edna? Uma família tradicional é uma família que tem o pai, a mãe e os filhos. Eu vim dessa família, tá? Eu nasci numa família assim. Pai, mãe e os filhos. Quer dizer o quê? Eu e meus irmãos somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E a gente sabe que de umas décadas para cá não é assim. A família não é formada desse jeito. Então nós temos famílias, presta atenção, nós temos famílias formadas pelo pai, pela madrasta e os filhos da madrasta. Nós temos famílias formadas pela mãe, pelo padrasto e os filhos do padrasto. Nós temos famílias formadas por pai com filhos, madrasta sem filho. Ou então mãe com filhos, mãe sem filhos e padrasto com filhos. Nós temos famílias formadas também por pai e pai, 2 homens, homossexuais eu quero dizer, e por mães, mulher, mulher. Então nós temos estruturas familiares hoje muito distintas, diferentes. Então essa mudança já vem acontecendo aí já há algumas décadas. Eu sou de uma família tradicional, pai e mãe, mas eu não formei uma família tradicional. Eu era madrasta, eu fui madrasta. Então eu me casei, então ele já teve uma esposa, primeiro casamento, e quando eu conheci, ele era divorciado e a gente formou uma família, mas ele já tinha 2 filhos, eu ainda não tinha. Depois que vieram os biológicos, mas antes eu tive 2 filhos dele, que eu criei a partir dos 13 anos. Então, quando eu falo número 1, número 2, o número 1 e o número 2 nasceram pra mim, eles não nasceram de mim. Quem nasceu de mim foram os números 3 e 4. Então, assim, eu formei uma família não tradicional. Então, eu não sou padrão, tá? Eu vim de uma família tradicional, mas eu não formei uma tradicional. Então, eu sei bem, eu conheço bem essas 2 estruturas familiares. E o que eu quero que você saiba? Tem algum problema nisso? Não, nenhum problema. Até aí, tá? Até aí não tem nenhum problema. Com quem você vai formar, você vai dividir a sua vida, não tem problema nenhum. Aonde está o problema? O problema está a partir do momento que você decide ter o seu filho, que você resolve ter uma cria. Por quê? Pelo seguinte motivo: se um dia alguém chegar para sua cria em algum lugar, perguntar para ela, perguntar e pedir para ela, fale-me um pouco sobre a sua família. Vai ter 3 momentos da sua cria. Ou ela vai falar exatamente como é a família dela, ela vai dizer: olha, eu vim de uma família não tradicional, eu tenho 2 pais, ou eu tenho 2 mães, e eles me deram, assim, uma educação brilhante. Hoje eu sou o que eu sou por causa deles. Eles me souberam ensinar tudo o que eles sabiam, eu tenho os valores dele, a essência deles estão comigo. Então, os meus pais eram 2 pais, ou os meus pais eu tive 2 mães, e eu sou muito grato a eles por terem me criado, por terem me dado instruções, por confiar em mim, acreditar em mim, por eu ser o que eu sou hoje. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, quando perguntarem para o seu filho, para sua cria, ou pedirem, fale-me um pouco sobre sua família, e a sua cria: putz, minha família é muito louca. Minha família, cara, minha família, olha, cara, eu sou filho de gays, sabe? Eu sou filho de 2 homens. Então, me adotaram aí, me criaram. Falou? É isso. Esse é o segundo momento. Ou terceiro momento da sua cria, quando perguntarem ou falarem para ele, fale-me da sua família.
ele ficar sem saber o que dizer, ele se sentir bem pequenininho, ele abaixar a cabeça, engolir seco e começar a gaguejar para explicar como é a família dele. Então, tem 3 momentos. Por isso que eu disse, aonde está o problema? Aí está o problema. Quando você decide ter a sua cria, não interessa quem é o pai e a mãe dessa cria, mas na evolução dessa cria. Como que você estruturou essa cria? Como que você fez essa cria internalizar o que ela vive? Como que você moldou a estrutura psicológica da sua cria? O que você introduziu na mente da sua cria? Qual cria que você quer quando perguntarem para você, ou para ela, quer dizer, ou pedirem para ela falar um pouco da família dela? Qual cria você está criando aí? Qual criança você está transformando num adulto forte mentalmente? O primeiro, segundo ou terceiro? Quem é você como pai? Quem é você como mãe? O que vai acontecer com a sua cria quando perguntarem para ele, para a família, ou falarem sobre a família? Mesmo que não seja uma tradicional, pai e mãe. O que essa criança vai responder lá na frente para quem perguntar ou pedir para ela falar da família dela? Aí está o problema. O problema não é se você escolher outra pessoa do mesmo sexo que você para viver a vida. O problema não é se você é um homem ou uma mulher. O problema é como você está instruindo a sua criança, ensinando a ela o valor de uma família, passando para ela os seus valores e a sua essência, não as suas crenças, aquilo que você acha que tem que fazer, porque o sistema pede para você fazer, que se você não fizer, você vai ser mal visto, malquisto, não interessa. O que você está passando de valor aí? Qual criança que você quer entre essas 3 que eu citei? Você quer aquela com estrutura psicológica forte, madura, que entende, que sabe? Você quer aquela meio que não sabe o que responder, responde qualquer coisa, ou você quer aquela que tem a vergonha dos pais, vergonha da família que você deu para ela? Então é isso que você tem que pensar, porque tudo que você faz, que você fala, você passa pro seu filho. O seu GPS que está na sua mochila, você está passando para ele. Então presta atenção no que você está passando pro seu filho. Presta atenção no exemplo que você está dando pro seu filho. O que você está ensinando para ele? Ou mesmo que vocês sejam um casal hétero, não interessa. Não é o casal hétero que vai criar filhos fortes. É a mente do casal. É o jeito de lidar. É a rota que o casal dá. Independente se é homo ou hétero, não importa. Que rota que você está enviando seu filho aí? Qual a rota que você está usando para instruir seu filho? A mesma rota dos seus antepassados? A mesma rota que teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu bisavó colocou na sua mochila? Se for a mesma, não vai virar. Desculpa, pessoa, mas não vai virar. Porque não funciona mais. Nós estamos no novo mundo. Novo mundo, mas para quem que é o novo mundo? É para nós pais, novo mundo. Porque para os nossos filhos o mundo está normal. Não tem nada de novo. Eles nasceram no meio da tecnologia. Eles nasceram com tecnologia. Só que nós não nascemos. Então a rota agora é diferente. Você precisa traçar, você precisa conhecer um novo GPS. Você precisa conhecer um novo sistema, criar o seu sistema para você traçar a sua rota, porque esse sistema aí que colocaram lá na sua mochila, que é o sistema que o sistema quer que você siga, não adianta mais, não atualiza mais, e esse sistema já traçou um GPS que já dá a rota pronta, ele já criou esse GPS para você, tá aí na sua mochila. E se você continuar colocando esse GPS dentro da mochila do seu filho, você vai entregar ele de graça. Você vai entregar ele assim, numa bandeja para as máquinas. E ele vai ser escravizado pelas máquinas. Pensa um pouco, vou falar uma coisa e você reflita aí do outro lado. Quando nós nascemos, nós os pais, não tinha tecnologia. Hoje, nós pais estamos ficando tecnológicos. Tem pai que já está escravo da tecnologia, escravo das máquinas. E aí ele não quer que o filho dele fique. Só que, presta atenção numa coisa, o seu filho, para ele tá normal, tá? Só que ele vê o seu exemplo. Ele segue o seu exemplo. Se você está tecnológico, se você está sendo consumido, o que você acha que vai acontecer com o seu filho? Ele vai ser consumido também. Não adianta você falar para ele não, mas ele está vendo você sendo consumido. Você é pai ou você é mãe, não interessa quem você é, tá? Você tem um filho, uma cria. Se você está sendo consumido pela tecnologia, obviamente seu filho vai herdar isso de você. Você vai passar para ele. Como que você quer instruir o seu filho essa nova tecnologia que para ele é normal, mas para nós não? Pais, que nós não vivemos isso lá na nossa infância. Como que você quer tirar isso do seu filho se você tá no meio disso? Não existe como. Você precisa equilibrar, porque o seu filho
não vai viver sem a tecnologia que você viveu quando você era criança. Ele vai viver com tecnologia. Só que você precisa equilibrar tecnologia, não tecnologia. Tecnologia, não tecnologia. É você, pai, mãe, que tem que passar isso para o seu filho. Você tem que ter conexão com ele para você instruí-lo, porque ele não vai viver sem isso. A vida dele é tecnologia. Este novo mundo é tecnologia. O que nós não podemos é deixar os nossos filhos, as nossas crias, se você tem criança em casa, ficarem escravos da tecnologia. Não saberem mais pensar, não saberem mais dividir nada, fazer nada, criar nada, sem ter um negócio na mão, que já está tudo pronto. Esse é o problema, tá? O sistema quer que você faça isso. O sistema quer que a sua criança não pense, não crie, não raciocine, pensa sobre isso. Não usa tecnologia 24 horas por dia e fale para o seu filho que ele não tem que usar. Você também precisa equilibrar isso para o seu filho entender, a sua criança entender que ele também tem que equilibrar isso. E você tem que passar isso para ele. É essa rota que você tem que dar para ele. Ensina ele a equilibrar. Equilibre você primeiro, para ele ver que não é isso 24 horas por dia. Tá com seu filho em casa? Tá de folga? Sai para passear, cria brincadeiras diferentes. Se você ficar no celular e o seu filho tá lá te vendo no celular, ele tá vendo que tá mais interessante o celular, porque você não sai de lá, você não larga esse trem. Então, ensine a sua cria que o celular, de vez em quando, saia você do celular. Crie uma conexão com ele quando você estiver em casa, estiver na presença do seu filho. Fique com ele, crie situações com ele. Faça muitos momentos margarina com seu filho. O momento margarina vai ajudar muito. Se você me acompanha aqui, você sabe o que é momento margarina. Crie seus momentos margarina. Isso é o que vai ficar na vida, na memória, no inconsciente do seu filho. E também tem outra coisa, hein? Não subestime seu filho. Ele é muito inteligente, ele é criativo, ele sabe coisas que talvez você nem saiba que ele sabe. Então usa isso, desperta isso nele. Você sabia que tem países que são super desenvolvidos em tecnologia e que desde pequenininho as escolas são cheias de tecnologia? As crianças vão para a escola já aprendendo a lidar com a tecnologia. Sabe o que está acontecendo agora? Esses países aí, que são, a educação é top de linha, eles estão tirando a tecnologia da sala de aula das crianças menores. Estão tirando, por quê? Porque as crianças têm que aprender a fazer por si só. As crianças têm que aprender a desenvolver a cabecinha, a mãozinha, não ficar só apertando o botãozinho. Então, eles estão tirando isso. E nós, brasileiros, temos o privilégio... Olha só, gente, como que é a coisa. Nós temos o privilégio dos nossos filhos irem para a escolinha, que é o jardim, a infantil 1, 2... Eu não sei como que você chama aí na sua cidade, na sua região. Que é o pré-1, pré-2, pré-3. O brasileiro, aqui no Brasil, não tem tecnologia na sala de aula. O Brasil não se importa muito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ainda bem que não. Porque nós estamos com a faca e o queijo na mão. Só que a gente não valoriza isso. Por quê? Porque a melhor fase dos nossos filhos, nós brasileiros, é o pré-1, pré-2, pré-3 lá, escolinha, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até a quinta série. Porque o Brasil não tem tecnologia na sala de aula. A gente tem que ser inteligente para perceber que essa é a melhor fase do nosso filho na escola. Porque lá ele aprende a se socializar, ele aprende a criatividade, ele aprende a fazer, a ter coordenação motora, ele aprende a pensar, ele aprende tudo, porque as meninas lá no jardim, no infantil, elas são fantásticas, elas estudaram pedagogia, elas sabem educar o seu filho, ensinar seu filho lá, elas sabem, elas são maravilhosas, e nós temos que levantar a mão para o céu para essas meninas aí que estão lá na sala de aula com os nossos pequenos, cuidando deles. Os pais não percebem isso, que a melhor fase do filho deles é lá, no infantil, ou no pré-1, pré-2, pré-3, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Por quê? Porque não tem tecnologia lá na sala de aula. Nós não temos isso. A criança lá, ela se desenvolve como pessoinha, como ser. Só que tem um problema. O que acontece com essa criança lá na escola, que ela está toda envolvida no seu ser natural dela. Ela está usando a criatividade, ela está usando a coordenação motora, ela está usando mãozinhas para fazer as coisas, ela está criando, ela está socializando. Chega em casa, pai e a mãe não continua com aquilo que a escola está desenvolvendo no filho. Aí chega em casa o pai e a mãe, eles engessam o filho. Eles não dão aquela continuidade que a escola,
gostaria que vocês fizessem, que é os primeiros anos de vida, a melhor fase da criança. Nossa, no Brasil é essa fase, o jardim, o pré, sabe, até a terceira, quarta série, seu filho está desenvolvendo o cognitivo dele. A mente dele está fantástica. Só que os pais não percebem isso. Aí chega em casa, joga o filho num computador, joga o filho num celular, para ter um pouco de, né, acha que meu filho está desenvolvendo. Estão quebrando a continuidade da escola. Porque a escola está fazendo a parte dela, gente. Vocês não percebem isso. É isso que o sistema não quer que você perceba. O nosso ensino lá da sua criança, o ensino brasileiro, que agora até a quinta série, agora eles deram para o município cuidar, né? A base da criança, a fase menor dela de ensino é municipal. E eu não sei na sua região, mas aqui o negócio é fantástico. E você devia valorizar isso, porque as meninas fazem um trabalho maravilhoso em sala de aula. As professoras, quando eu falo meninas, são professoras. Elas estudaram pedagogia. Elas sabem o que elas têm que desenvolver no seu filho. Vocês entendem? Aí chega em casa, a gente trava, a gente corta essa ligação. A gente não desenvolve, não continua dando esse desenvolvimento para o nosso filho. A gente engessa ele. E não é isso que a gente tem que fazer. Siga o exemplo dos países desenvolvidos na educação, que tinha tecnologia em casa e na escola, nos primeiros fases da vida do filho, e eles tiraram. Por que eles tiraram? Porque está corrompendo o cognitivo da criança. É como se estivesse enferrujando as engrenagenzinhas do seu filho. Aí eles tiraram de sala de aula. A criança tem que aprender a mexer, a fazer com a mão, pensar com a cabeça, não ficar apertando os botãozinhos. E aí chega em casa aqui, que a gente faz o quê? A nossa estrutura escolar tá ótima, tá do jeito que tem que ser mesmo, que é a fase inicial da criança na escola. E chega em casa, a gente quer que a criança fique apertando o botãozinho. A maioria das vezes a gente fica querendo que nossos filhos fiquem apertando o botãozinho. A gente quebra um pouco isso, a gente corta, porque as meninas estão lá na sala de aula tentando fazer de bom. A gente estraga em casa. Desculpa, mas é verdade. A gente estraga em casa. A criança, quando entra pra escolinha, ela já entra toda automatizada, toda robotizada. Aí chega na escolinha, o que acontece? Ela tem dificuldade de se socializar com os coleguinhas. Ela tem dificuldade de raciocínio, ela tem dificuldade de prestar atenção no que a professora está falando. Por quê? Porque ela já veio lá de casa totalmente robotizada. Porque ela ficou já naquela telinha lá, que é maravilhosa, colorida, cheia de coisinhas, chega na sala de aula, não é aquilo. Aí ela tem que usar isso aqui. Isso, tem que se socializar. E ela não foi preparada, porque o pai e a mãe em casa já robotizou, desde pequenininho. É por isso que seu filho está com dificuldade na escola, você não sabe o que é, porque ele não está tendo conexão, porque você está estragando em casa. Desculpa, mas é verdade. Você está estragando em casa. Você deixa a sua criança muito tempo no celular, brincando, assistindo uma televisão, ele não usa a criatividade, ele não usa nada, não faz nada manual, não brinca com nada que chega na escola, não tem tecnologia. Ainda bem que não tem. Lá as meninas são fantásticas, elas trabalham a sua criança como ser, não como robozinho. Então aquela estrutura que a nossa educação tem lá na escolinha do seu filho é a melhor estrutura. Então eu queria pedir para você encarecidamente, se tem uma cria lá começando a estudar lá na escolinha, continue o trabalho da professora em casa. Não deixe seu filho robotizado, porque chegando lá, o que vai acontecer? Ele não vai ser robotizado, ele vai ter que ser humaninho lá na escola. E aí você cria uma criança em casa robotizada. Você joga para a escola e quer que a escola transforme seu filho? Impossível. As professoras, elas não são gênios, elas não são milagreiras, elas não são nada. Elas são professoras, são instruídas a ensinar o seu filho a desenvolver o cognitivo dele. A criar, a pensar, a se socializar. Mas você, pai, mãe, precisa dar continuidade em casa. Não quebrar esse trabalho que elas fazem lá na sala de aula. Que aquele trabalho é fantástico. E você precisa continuar o seu fantástico em casa. Porque senão, seu filho vai ficar todo quebrado. Ele não sabe o que ele faz. E você é o exemplo dele. Ele segue você. Aí ele vai ficar, poxa, mas lá a professorinha fala uma coisa pra mim. Minha professora da sala do jardim 1, 2, 3. Aí eu chego em casa, o pré-1, pré-2, pré-3, eu não sei como que é aí. Chego em casa, minha mãe faz uma coisa que não tem nada a ver. Você acha que seu filho não percebe? Ele pode ser pequeno, mas ele percebe que tem alguma coisa. Ele fica sem saber o que fazer.
O cognitivo dele fica quebrado, fica todo trincado. A estrutura dele fica desequilibrada, porque você não ajuda. Você como pai, mãe, tem que ajudar. Vai agora lá na escolinha. Hoje não, porque hoje é sábado, eu tô gravando esse vídeo para você. Mas quando você estiver no momento aí da sua vida, vai na escolinha do seu filho, tá? Entra lá na salinha de aula, fala, professor, posso conhecer a escola? Se você nunca entrou, vá. Vê se tem tecnologia na escola, na sala de aula do seu filho. Não tem. Com certeza vai estar cheio de cartaz, vai estar cheio de coisas, sabe, para aguçar o ambiente dele, um ambiente de atração de coisas para ele criar, pensar. Não tem coisa para apertar botão. Vai lá, você vê. Faz uma visita na sala de aula do seu filho, na escolinha dele. Faz uma visita lá onde ele estuda, para você ver se tem. O sistema não te dá isso. E ele nem sabe. Você acha que ele sabe que você quer você pensar sobre isso? Claro que não. Ele não quer que você pense essa parte. Ele quer que você, quando seu filho chegar em casa, você encha ele de tecnologia o dia inteiro, para ele sofrer, sabe, essa corrupção aí sua, para ele sofrer lá na escola. Chega na escola, ele não sabe o que ele faz. Ele fica totalmente desconexo com a realidade. Por quê? Porque você está fazendo exatamente o que o sistema quer que você faça. É isso aí que você está fazendo. Deixa o seu filho alienado, tá? Faz de conta que você sabe que você está fazendo. Mas é isso que o sistema quer que você faça. Ele não quer que você perceba essa discrepância. Nós temos uma educação infantil maravilhosa para os nossos filhos. É a parte que mexe com o cognitivo dele, faz ele criar, desenvolver, tem coisas lúdicas, a cabecinha dele, ó. Aí chega em casa, você, pá, quebra isso, corta isso. As férias, então, acabou as férias pro seu filho. Porque as férias é a hora que, né, corta tudo aquilo. Não continua o trabalho da professora lá da escola. E quando o seu filho volta para a escola, ele volta totalmente, até as professoras colocarem estrutura de novo dentro dele, dá trabalho. Porque eles ficaram um tempo em casa só na tecnologia, só apertando botãozinho, só vendo coisas que sugavam eles. Eles não precisam fazer nada. Pensar, criar, brincar, nada lúdico. Chega na escolinha, a professora vai ter que colocar essa criança de volta na realidade dela. Dá trabalho, leva uns dias ainda. Então pensem sobre isso. O sistema não quer que você olhe para a escola do seu filho. Agora o ensino dele, que é o ensino que é a base, com olhos de amor, com o que as professoras estão fazendo lá por ele. Porque o que elas fazem lá por ele é a melhor fase do seu filho. A base, a estrutura é ótima. Só que o sistema não quer que você saiba. Porque quando chega em casa, você coloca o seu filho para apertar botãozinho. E aí você tira o seu filho daquela conexão. Você quebra a conexão. E ele fica totalmente perdido. Então, toma cuidado com isso. Você que tem uma criança em casa. Quanto mais cedo ele for para a escola agora, quanto mais cedo ele estiver lá com a professora, melhor para ele. Acredite em mim, melhor para o seu filho. Porque essa fase infantil na escola, aqui no Brasil, é a melhor fase que o seu filho está passando. Não pense vocês que nós estamos longe, que os países desenvolvidos, que a educação é top, eles estão tirando a tecnologia de sala de aula, porque eles viram que prejudica. E nós temos a faca e o queijo na mão com os nossos filhos, e a gente não está usando isso como pai e mãe. Nós estamos quebrando o trabalho lá de sala de aula, que é o trabalho maravilhoso que as professoras estão fazendo, e nós estamos quebrando isso em casa. Se você não tem uma ideia do que fazer, converse com a professora do seu filho. Vai lá, professora, o que eu posso fazer nas férias? Ou então eu te dou aqui, ó, dicas. Eu coloco lá nos stories para você ver algumas coisas que você pode fazer com a sua cria em casa. Brincadeirinhas, coisas para eles criar, para não ficar não ter tanta tela, para não quebrar essa conexão com a escola deles. Porque é difícil você, como professor, lá na sala de aula, pegar uma criança totalmente robotizada e trazer ela para o mundo real. As professoras têm dificuldade. Vocês acham que elas não têm dificuldade? Elas têm muita dificuldade com seus filhos quando vocês fazem isso com eles. E quanto mais cedo eles forem para lá, mais ele vai desenvolver o cognitivo dele. Então presta atenção, colabora. A educação infantil nossa é uma educação top de linha. Isso o sistema não quer que você saiba, tá? Então eu tô falando baixinho só para você. A nossa educação é top de linha.
As professoras do infantil, as professoras do berçário, os professores do jardim, do pré, estão fazendo um trabalho excepcional. Elas fazem um trabalho excepcional. Elas estudaram para isso. Então, ajude a conservar essa conexão com a família sua em casa, com seus filhos. Não estrague isso, tá? Não estrague. Deixe o seu filho um adulto mentalmente forte, uma estrutura forte interna, para quando alguém falar como é a sua família. Fale-me um pouco sobre a sua família. Ele ser o número 1. Ah, daquele exemplo que eu dei, se você não lembra, volta o vídeo. Que ele consiga falar sobre a família dele como uma pessoa totalmente normal, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que entende, uma pessoa com essência, valores. Não tira isso dele. Ensine ele a fazer isso. Que ele seja um adulto que tenha sabedoria, que ele tenha entendimento do que ele viveu, que ele não tenha vergonha da família dele. E não esquece, a sua criança, ela faz o que você faz. Ela observa você. O GPS que tu usa é o mesmo que ela vai seguir. Você está botando lá na mochila, então toma cuidado. Está na hora de começar a mudar essa rota, mudar esse... Nós vamos trocar nosso GPS. Começa a pensar sobre isso. Conexão. Se conecte com seu filho e se conecte com a escolinha do seu filho. Seja um pai consciente, seja um pai amoroso, porque é só isso. Esse amor todo que você tem pelo seu filho, você tem que transmitir lá na escola também. Não julgue a professora do seu filho, que ela está fazendo um excelente trabalho, que a base lá da escola brasileira, a base é maravilhosa e a gente não dá valor. Você não está dando valor nisso, então dê valor nisso. Então pensa sobre isso, reflita aí, veja se está tendo essa conexão. Se você está tendo essa conexão assim, ó, é dupla conexão, é com o seu filho e é uma conexão com a escola do seu filho, ó, faz um triângulo. E essa conexão tem que vir voltar para cá, para ele. Então, vê se você está fazendo isso, ó, seu filho, a sua cria está aqui. Você está se conectando com o seu filho? Você está se conectando com a escolinha lá, com a educação infantil, com a base dele? E de lá você está vindo para cá de novo? Você, pai, mãe, é responsável por isso. Se o seu filho não souber o que responder, não souber falar sobre a família dele, não ter aquela resposta madura e consciente e orgulhosa, é porque você falhou em algum lugar. Seu GPS está mostrando uma rota errada. Trocar esse GPS, tira ele daí. Tira não, porque não tem como. Então, deixa ele de lado e cria um novo GPS, tá? Pensa sobre isso. Um beijo no seu coração e vamos firme aí cuidar das nossas crianças, tá? Porque o mundo novo para eles não é novo. O mundo novo é para nós, pais. O perigo está na gente, não nos nossos filhos. Não vamos entregá-los assim para as máquinas de graça. Não vamos fazê-los ficar escravos das máquinas. Nós precisamos fazer com que eles manipulem as máquinas. Não que sejam manipulados, tá bom? Conto com vocês. Beijo no coração e que Deus nos abençoe.